Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui nos preparando para iniciarmos a nossa live do Núcleo do Sono de Araçatuba. Vamos esperar que todos entrem aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou estar adicionando aqui os nossos participantes. Bom dia, meu amigo Fagnani. Bom dia, Dr. Fontanelli. Prazer enorme estar com você aqui. Prazer estar com Muito você obrigado também. por estar aqui nos brindando com a sua participação. É um prazer imenso estar com você. Bom dia, Viviane, também. Bom dia, meu grande amigo Vinícius. Tudo bem? Bom dia, Fagnani, Vivi, Fontanelli. É um prazer. Bom dia, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Teremos um grande sábado, pelo visto, né? Será uma manhã maravilhosa, né? Então, um dia maravilhoso também. Espero que eles tenham um grande sucesso, né? O Felipe precisa entrar um pouquinho, fazer só um teste com o Felipe, pode ser? Antes de começarmos? Só um pouquinho que eu estou terminando de adicioná-lo. Ah, tá excelente. Acho que já vai dar certo. Eu saio um pouquinho para ele entrar, como é que é isso? Tudo bem? Eu já consegui mandar um convite para ele. A Viviane representando as mulheres, eu estou lendo aqui, está muito bem representada as mulheres aí, uma grande mulher, tem muito orgulho de ser marido dela e também a grande profissional que ela é. Será um grande prazer estar contigo aqui, viu? Vinícius, um marido ótimo esse, né? Que faz muita propaganda. Talvez fosse interessante, você retirar, então, aí eu saio, você coloca o Felipe, depois eu entro de novo, pode ser? Eu acho que ele... Deixa eu ver se ele conseguiu entrar. Só um minuto. Ele estava como pedido pendente aqui, olha, eu estou aceitando ele, mas ele não está conseguindo entrar aqui na live. Eu acho que eu estou presente, tem que sair um de nós. Deixa eu sair, então. Você me tira, depois você me coloca, pode ser? Ou então pode me tirar, que eu vou ficar para o final. Pode ser. Pode ser? Vamos fazer então aí. Também. Ele está vendo nós. Você sai um pouquinho então, depois você volta e eu saio daqui a pouquinho então. Pode ser? Tá. Pode ser. Tá ok, combinado. Tá ok. Oi, Madel, bom dia, bem-vinda também ao nosso evento aí. Oi, Madel, que bom que você está aqui com a gente. Oi, Agnes. Você sai um pouquinho então, Vivi? Saio. Tá. Dá licença. Ô, Vivi, eu não estou conseguindo remover. Você consegue sair? Acho que sim. Vou apagar aqui, peraí. Tem um xizinho que saiu. Agora deu certo. Vamos lá, o Felipe agora. Vamos testar o Felipe. Bom dia, Samanta, grande psicóloga, bem atuante também na área, que está aqui com a gente. Samanta. Muito obrigado pela participação. Bom dia. Apareceu a água do Felipe. Muito bem, Felipe. Bem-vindo. Muito bem-vindo. Vocês estão me ouvindo? Dá para me ouvir? Perfeito. Sim, perfeito. Dá para me ouvir? Está excelente. Muito Beleza. bom. Ótimo. Nossa, Muito é um prazer bem, estar pessoal. com esse grupo aqui. Eu tenho muito orgulho de pertencer a esse grupo, viu? Eu acho que nós conseguimos fazer uma mudança na história do trabalho do sono, né? Do subsono aqui na região. E devemos muito a cada um de nós aí, né? É um trabalho, uma somatória de forças, né, doutor Fontanelli? Oi? Uma somatória de forças, né? Uma somatória de forças, sem dúvida. Com certeza. Juntos somos mais. Sem dúvida. Bom, queridos, o tempo da live do Instagram, ele é um pouco curto, né? Só justificando do porquê que dessa vez a gente optou em fazer a nossa apresentação pelo Instagram, exatamente para facilitar o acesso do grande público, né? Que é muito mais fácil você só clicar no botão ali da live do Instagram e acessar a nossa apresentação, do que se nós fizéssemos nas outras plataformas, onde seria necessário, às vezes, uma inscrição prévia ou até mesmo um aplicativo mais específico. Então, nós vamos fazer uma breve apresentação, cada um vai fazer uma abordagem de um tema e depois a gente vai estar fazendo, então, a resposta das perguntas. Então, eu já faço de antemão uma orientação aos participantes que as perguntas deverão ser feitas
através daquele ícone. Tem um aviãozinho aqui do lado direito inferior, é onde você envia as suas perguntas, não pelos comentários. Os comentários, na verdade, eu vou desativar eles daqui a pouco para que todos nós possamos estar visíveis, né, na tela de vocês. Muito bem? Então, vamos lá. Olha, como parte das atividades comemorativas do Dia Mundial do Sono, o World Sleep Day, que aconteceu ontem, no dia 18 de março, e também da Semana Mundial do Sono, que esse ano tem como slogan Sono de Qualidade, Mente Sã e Mundo Feliz, que vai do dia 18 até o dia 24 de março, que são eventos criados e organizados pela World Sleep Society, e que tem como principal objetivo levar uma consciência de um sono saudável e o sono saudável e o seu importante impacto em nossa saúde e todo o público, inclusive aos colegas profissionais de saúde. Então, o Núcleo do Sono de Araçatuba, através da participação dos seus profissionais integrantes, realiza hoje essa live multiprofissional, cumprindo o seu papel também de compartilhar esses conhecimentos e informações. Estarão conosco hoje o Dr. Antônio Fontanelli, que é médico endocrinologista, Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira, que é médico neurologista, Dr. Felipe Biagi, médico cardiologista, a doutora Viviane Fontanelli, que é fonoaudióloga, e eu, Dr. Antônio Fagnani Filho, cirurgião dentista. Segundo o Código Internacional das Doenças do Sono, temos quase 80 tipos de distúrbios que podem afetar a qualidade do nosso sono, sendo que os mais prevalentes, que mais afetam toda a população, são a insônia e os distúrbios respiratórios obstrutivos, mais conhecidos como ronco e apneia do sono, que, segundo trabalhos publicados recentemente na literatura científica, atingem cerca de 1 a cada 3 indivíduos da nossa população, apresentando uma alta incidência, porém com uma baixa procura e consciência do problema, tanto por parte dos doentes e também uma baixa oferta de profissionais capacitados que atuam na área para tratar toda essa demanda. Então, para ajudar a melhorar esse quadro, os profissionais do Núcleo do Sono estão aqui hoje para passar para vocês informações importantes sobre esse problema tão sério que afeta a nossa saúde. Muito bem, nós sabemos que vários são os fatores que podem contribuir para o aparecimento e agravação do ronco e da apneia do sono, sendo que talvez o principal deles é o ganho de peso, é a obesidade, que hoje atinge índices alarmantes na população em geral. E para falar sobre esse tema, então, eu passo a palavra para o Dr. Antônio Fontanelli, que é médico endocrinologista e um grande estudioso da área. Fontanelli, fique à vontade. Muito obrigado, Fagnani, pelas suas palavras. Realmente, o sono é algo muito importante para nós, né? E é interessante, né, Fagnani, que é um tempo novo para todos nós, né, Vinícius e Felipe? Nós começamos a estudar sono com uns 10 a 20 anos. No meu tempo de faculdade, não tinha nada de sono. Muito sobre sono, né? É em relação ao sono e obesidade. Eu vou abordar um pouquinho mais sobre esse tema, que está mais na que estão presentes também. Aí, obrigado, Renê, pela participação. Nós estamos vendo o seguinte, hoje, né, com toda a evolução que nós estamos tendo em relação ao tratamento da obesidade, ela cresce independente das mudanças de alimentação, atividade física, ela só cresce. E na pandemia tivemos um crescimento muito maior ainda da obesidade. E tem chamado a atenção para mim e alguns colegas também sobre a importância do sono na obesidade. E observamos também que as pessoas estão dormindo cada vez menos, né? Porque eu parar de dormir na década de 60, década de 70, 80, 90, 2000, cada vez menos dormimos, cada vez mais dormimos menos. E quanto tempo temos que dormir para ter um sono apropriado para um adulto? Em torno de 7 a 9 horas. Menos que 7 horas é um sono chamado inadequado. E se você dormir menos que 6 horas, nós chamamos que já tem problemas de saúde. Então, a insuficiência do sono é um problema de saúde prevalente, né? E sabemos que 35% da população mundial dorme menos que 6 horas. É interessante também que se você dormir menos que 5 horas, você aumenta em 500 calorias o consumo de calorias. Ou seja, a perda do sono aumenta o consumo calórico. Então, esse é um fator que me chamou muita atenção. E por que o sono, a falta de sono, faz você ganhar peso? Então, tem várias implicações. Eu vou colocar uma parte hormonal de alguns hormônios que influenciam no sono. Dentre eles, nós temos assim, quando você dorme menos, você aumenta a produção do potente oxígeno, que é a grelina. Esse hormônio, ele aumenta a fome.
ele é liberado normalmente antes do almoço, antes do jantar. Mas quando você não dorme bem, você aumenta esse hormônio à noite. Ele fica aumentado durante o dia todo. Isso aumenta o seu apetite. E nós temos um hormônio interessante que é a leptina. Ela dá saciedade. Quando você não dorme bem, você reduz a produção da leptina. Isso aumenta o seu apetite. Você reduz a saciedade, com isso você aumenta a sua fome, o apetite, e você ganha peso. É interessante que a leptina tem uma ação interessante também no sabor da gordura. Quando você fica menos sensível à gordura, tem que comer mais gordura para ter saciedade. Então, isso também faz aumentar o peso. E a grelina é interessante que ela aumenta a vontade de comer doce. Então, observe, quando você não dorme bem à noite, você tem mais vontade de comer doce e menos saciedade pela gordura. O tempo de sono também reduzido, ele aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias. Isso leva a uma disfunção endotelial. No homem, o que você vê isso aí? A disfunção erétil. O homem tem dificuldade em ter ereção. E a disfunção erétil ela precede de 3 a 4 anos o infarto. Então, quando o homem tem disfunção erétil, ele precisa fazer uma avaliação cardiovascular e buscar a causa da disfunção erétil, que pode ser já a disfunção endotelial. Além disso, nós temos no sistema nervoso simpático uma exacerbação desse sistema, né? Que aumenta a norepinefrina e cortisol, que é o hormônio de estresse, que aumenta a pressão arterial e leva também à busca de arritmias. Além disso, nós temos um aumento do estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo aumenta a resistência à insulina, leva ao diabetes mellitus. Então, nós estamos vendo que dormir pouco leva a disfunção endotelial, resistência à insulina, diabetes, ao ganho de peso. E sabemos que os obesos, né, a obesidade por si é um grande fator de risco da apneia do sono. É o principal fator da apneia do sono. E quando você melhora a qualidade do sono, você melhora em 33% o sucesso de emagrecer. Lembrar que os obesos, 50% dos obesos têm apneia do sono. Quando o indivíduo tem diabetes, obesidade, vai para 70%, e os obesos grau maior, grau 4, né, eles têm 80% de chance de ter a apneia do sono. Então, o tempo do sono leva aumento da pressão arterial, arritmias, diabetes mellitus, estresse oxidativo, leva também a obesidade e leva uma alteração interessante. Os indivíduos que dormem menos, eles têm mais irritabilidade e têm alteração cognitiva, alteração da memória e um aumento de doenças virais. E eu gostaria que o Dr. Vinícius completasse isso, explicando, Vinícius, para nós aqui. O Dr. Vinícius é um grande neurologista, para mim, um dos maiores neurologistas do Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho, Vinícius, para nós, né? Como que a alteração do sono pode levar a um aumento da incidência de infecções virais? Nós estamos passando pela pandemia do Covid. Quanto que isso influencia? E como que a falta do sono influencia também em relação à alteração cognitiva? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Agradeço aí, né, a oportunidade da participação. Agradeço também o elogio, Fontanelli, mas entendam que vem de um amigo, então a gente tem que levar em consideração esse viés, mas agradeço muito a confiança. Bom, eu gostaria de retomar alguns pontos, né, em relação à questão do sono, né, e do sono normal. Né? Então, dormir bem presume que a gente durma o tempo necessário, né, que isso varia com a nossa idade, né, varia ao longo do tempo, e presume que a gente tem uma qualidade adequada, ou seja, que a gente não tenha distúrbios que atrapalhem nessas características fisiológicas do sono. Né? Nós temos 4 fases do sono, né, fisiológicas, que nós denominamos como N1, N2, N3. Nós consideramos sono profundo, o sono N3, né, ou o sono de ondas lentas, também chamado sono de ondas lentas, e o sono REM, que é o sono em que há um movimento rápido dos olhos. E essas etapas profundas do sono exercem um efeito primordial na preparação das áreas cerebrais que controlam e que fazem com que a gente memorize as coisas durante o dia, para que elas funcionem bem e a gente consiga reter essas informações que a gente aprende no dia seguinte, após um sono de qualidade. Portanto, dormir bem, com tempo adequado e qualidade adequada, proporciona um teor de sono profundo adequado, que vai fazer com que a gente capacite o nosso cérebro para ter o melhor desempenho durante o dia na retenção das informações e da memorização. E também, de maneira interessante, na noite seguinte, né, em que a gente vai dormir, tudo que a gente aprendeu durante aquele dia
vai ser consolidado também nessas etapas profundas do sono. Ou seja, dormir mal e diminuir o teor de sono profundo também afeta na capacidade de consolidação da memória do que eu aprendi durante o dia, né? E nessas etapas, na verdade, o que a gente vê é que o cérebro, ele seleciona aquelas memórias importantes, né? Aquelas situações que a gente deu valor durante o dia, que era importante para a gente, seja no trabalho, seja na interação social. E existe também um processo de remoção durante o sono profundo daquelas memórias que não têm muita significância, não têm muita importância, né? Então, é extremamente importante dormir bem para que a gente possa ter uma qualidade de memória. Tanto aprender coisas novas, como consolidar aquilo que a gente aprendeu durante o dia, certo? Existe uma outra função do sono importante, que é fazer a associação entre o que eu aprendi com o que eu aprendi agora, né, no momento recente, com o que eu aprendi em períodos anteriores, a memória tardia. E essa associação que o sono faz desses dois tipos de memória é o que permite que a gente tenha consciência dos nossos processos de vida, que a gente elabore um processo de enfrentamento dos nossos problemas, é o que estimula a nossa criatividade para que a gente possa, né, mudar as coisas na nossa vida, no nosso trabalho, para que potencialize o nosso desempenho social, escolar e acadêmico, né? E quando nós não dormimos bem, então, inevitavelmente, diminuímos o teor de sono profundo, desse L3 e do REM, e vamos ter, então, mais dificuldade de memorização, concentração, redução da performance no nosso trabalho, na nossa atividade acadêmica, ou mesmo escolar. Ainda fazendo esse link, né, da parte cognitiva, e pulando aí da parte cognitiva, fazendo uma transição para a questão da afetividade, o sono REM ele tem um papel interessante na consolidação das memórias que tem um teor emocional impactante, certo? E o que o sono REM faz? Além de aumentar, né, potencializar a consolidação dessas memórias afetivas, ele faz com que a gente perca o componente afetivo dessa memória, de modo que a gente não leve para o dia seguinte o impacto emocional daquela situação negativa do dia anterior. E o que isso tem de implicação com as questões emocionais, com a ansiedade e depressão? Então, dormindo bem, o impacto afetivo daquela memória ruim diminui, e no outro dia eu me lembro do que é racionalizar em cima, para não deixar acontecer, mas o impacto emocional dessa memória, ele é menor. Então, um sono REM com teor adequado proporciona uma redução do risco também de desenvolvermos sintomas ansiosos e depressivos. Tá? Um outro estudo interessante em relação à memorização, né, não no componente afetivo em si, mas na capacidade de memorização em si, mostra que se a gente dorme bem a noite anterior, no dia seguinte a gente tem uma capacidade maior de lembrar das memórias positivas, afetivas, das memórias negativas, aquelas memórias neutras, aquelas coisas que aconteceram que a gente não dá muita atenção, a gente não lembra mesmo, mas essa é a função do sono, é remover o excesso de informação que a gente não precisa manter no hardware, né? Só que quando a gente tem a privação do sono, dorme mal na noite anterior, a gente tem uma tendência de se lembrar mais das coisas ruins. A memória com componente negativo, ela fica mais fortemente reativada no dia seguinte. E as coisas boas a gente não se lembra tanto, né? Então a gente começa a filtrar o mundo pelo lado pessimista, né? E aí, mais uma vez, é uma forma, então, do impacto, né? Um exemplo de como o sono pode interagir nas questões emocionais. Tá bem? É um tema bastante amplo, a gente vai ter a oportunidade de conversar detalhes, né? E agora, para fechar a questão do Fontanelli, em relação à imunidade. Da mesma forma como o sono prepara o cérebro e o hipocampo, as áreas da memória, para termos um melhor desempenho cognitivo durante o dia, isso acontece com todos os nossos sistemas, inclusive com o sistema imunológico. Então, nós sabemos que no sono M3, principalmente, via aumento da liberação de hormônios, como GH e prolactina, existe uma ativação do nosso sistema imunológico, tornando-o capaz e mais efetivo no combate a infecções virais, a infecções bacterianas e também na capacidade do sistema imunológico reagir positivamente à vacina, gerando uma memória imunológica e uma resposta de produção de anticorpos que nos proteja, né, da vacinação.
E quando a gente dorme mal, o que vai acontecer? Menos sono N3, menor estimulação do sistema imunológico, menor capacidade de reação antiviral, antimicrobiana, menor resposta, inclusive, da ação das vacinas, né? Aumentando o risco de a gente vacinar e não ter o efeito oportuno de proteção, tá? Só para fechar, existem alguns estudos já mostrando a associação, por exemplo, do Covid e apneia, que tem apneia do sono grave, ele pega mais Covid, tem mais risco de insuficiência respiratória e tem maior mortalidade. E já estudos mostrando que o paciente que tem apneia grave trata com o CPAP tem uma redução nesses riscos, tá? Só para dar um exemplo de um estudo do sono e a relação com a imunidade. Bom, agora eu gostaria de passar, né, a bola para o Felipe, perguntando para o Felipe, né, que ele fale um pouquinho mais para a gente da relação do sono e o sistema cardiovascular e a cardiologia. Felipe, que é um cardiologista espetacular, que tem se aprofundado muito na medicina do sono e tem complementado muito os nossos conhecimentos aqui dentro dessa área. Felipe, com você. Bom dia a todos, bom dia Fagnani, Fontanelli, Viviane e Vinícius, obrigado pelo elogio, também você é meu amigo, hein? Meu amigo também, então já é meio suspeito. Bom, eu acho que esse evento, primeiramente, eu acho que é muito interessante a gente fazer um evento ao vivo, como dizia um grande apresentador, quem sabe faz ao vivo, isso é importante, né? Aqui vai ser um pouco na base do improviso, mas também aproxima de vocês que estão participando para depois a gente interagir, que eu acho que vai ser importante. Eu vou fazer como se eu estivesse até explicando isso para a população que me procura, né, para os meus colegas que me procuram saber um pouco mais do assunto. Eu até falo que às vezes a gente, cardiologista, fala muito de infarto para cardiologista. A gente às vezes está meio que chovendo no molhado. Então acho que isso é importante a gente falar para pessoas que, primeiro, podem sofrer de apneia do sono, acho que é importante. E para aqueles que vão tratar e que também não têm conhecimento. A disseminação desse conhecimento que a gente tem é o que é o mais importante. Fontanelli já falou aqui brilhantemente sobre a prevalência dessa apneia do sono. Hoje, em Araçatuba, eu percebo realmente nesses 5 anos que a gente tem feito esses simpósios, que a gente tem participado bastante, agora muita gente já conhece a apneia do sono, já até sabe. Mas mesmo assim, todo dia é impressionante como, no mínimo, eu tenho um paciente que eu falo, esse daqui tem alguma suspeita, né? Além do aspecto da obesidade, eu ainda, mesmo com um paciente que apresenta magro, eu mesmo assim eu gosto de perguntar, né? E no meu consultório, muitas vezes, é frequente aparecer um paciente que relata, estou cansado e vim aqui porque eu acho que eu tenho alguma coisa no coração. Então, às vezes, a queixa de cansaço, de desânimo, né? Eu já começo a suspeitar que ele pode ter alguma coisa. Claro que se ele tiver obesidade também, mas eu não desprezo a pessoa magra também. Associado àquele paciente que, por exemplo, apresenta uma hipertensão mais de difícil controle, né? Associado a um paciente que já tem um histórico de algum grau de arritmia. E uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas que ele sempre pergunta, doutor, eu tenho chance de morrer? É difícil a gente saber, a gente se baseia nos estudos para falar se a pessoa tem chance ou não. E quando eu falo sobre a apneia do sono, os pacientes, às vezes, eu percebo que eles não dão tanta importância. É só um probleminha de sono. Eu falo, calma, eu vou te explicar algumas coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Que a curto prazo tudo bem, mas a longo prazo você pode ter alguns eventos. Então, entendendo o mecanismo em que nós, por exemplo, no dia a dia, a gente tem um certo tipo de atividade. Então, é normal a gente ter um certo tipo de estresse oxidativo. Agora, vocês imaginem no sono, onde é um período para a gente recarregar energia, onde é um período para a gente ter menos estresse oxidativo. E aí é nesse período que acontece o estresse oxidativo. Então você imagina que o seu corpo vai estar submetido a um estresse oxidativo quase que 24 horas, um paciente que tem apneia do sono. Então é extremamente importante entender que o sono foi feito para reparar as energias, para não ter estresse oxidativo, para ter uma baixa da pressão, baixa temperatura, baixa frequência cardíaca. E a apneia do sono não permite isso. No aspecto em que você, ao fechar a via aérea, diminuindo a entrada de ar e o ronco é um dos principais sinais, no momento mais para frente vai acabar tendo um colapso total das vias aéreas e o oxigênio vai parar de entrar. E no momento a gente só não morre porque o cérebro nosso está em alerta e percebe que essa oxigenação caiu e manda a pessoa despertar. Nesse ciclo de vai e vem, a gente nunca percebe que há um relaxamento completo. Não tendo relaxamento completo, há um aumento da pressão arterial, há uma taquicardia, há um aumento do estresse oxidativo. Todos esses fatores vão contribuir a longo prazo para um prejuízo do sistema cardiovascular do paciente. Então a gente tem uma ligação muito grande da apneia do sono, principalmente com hipertensão arterial, que a gente chama atenção para aqueles que já tomam 2, 3 remédios, ou que a gente até pode considerar
que não estão controlados como hipertensão arterial resistente, ou aqueles controlados, mas com 4 remédios para pressão, isso não é tão incomum no meu consultório, né? Aquele paciente que o companheiro mesmo já fala, doutor, ele ronca, dá para perceber que ele ronca. Ou quando fala para mim, ó, eu tenho que dormir fora, senão eu não aguento o ronco dele. Né? Aquele que desperta de uma hora para doutor, eu vim aqui porque na madrugada eu achei que eu ia morrer. Às vezes ele acha que é do coração, mas já pode ser alguma coisa que despertando para a apneia do sono. E aí vem a segunda parte de eu tentar falar para ele, a gente precisa fazer um diagnóstico, né? Então eu preciso que você faça um exame para a gente confirmar, porque eu não posso também tratar sem ter um diagnóstico firmado. E é importante eu mostrar para ele que o tratamento envolve aderência a algumas coisas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, eu tenho uma certa dificuldade nessa parte, né? Que os pacientes às vezes reclamam, doutor, como é que vai lá? Tá, mas eu perco um pouco mais de tempo falando, é importante. Isso vai te trazer um benefício na qualidade de vida, mas principalmente no prognóstico. Isso que eu acho que é importante a gente passar para as pessoas. Não é uma coisa benigna. A pessoa vai ter um evento fatal a longo prazo se não cuidar. Então, ao fazer o intuito de fazer o diagnóstico com a polissonografia, e a gente tem a polissonografia tradicional, mas também temos a polissonografia domiciliar, que também nos dá uma boa aproximação, a gente tem firmado um diagnóstico, já tivemos a suspeita clínica com algumas perguntas simples, temos um diagnóstico confirmatório e a gente parte aí para um tratamento, visando baixar a pressão, baixar a chance dele ter arritmia, melhorando a chance dele ter um infarto ou derrame a longo prazo, porque você diminui o estresse oxidativo, você melhora a qualidade de vida dele. E aí a gente tem nos tratamentos principais, além de perder peso, as medidas clínicas, da gente diminuir, por exemplo, o benzodiazepínico, uso e abuso de álcool, entre outras, que seriam as medidas de higiene do sono, um tratamento com CPAP, que a gente pode depois discutir um pouco mais para vocês, baseado não deixando o paciente ter mais ronco, não deixando o oxigênio cair. Mas eu acho que também é extremamente importante entender que a apneia do sono é um aspecto multidisciplinar. Vocês podem ver que tem multidisciplinar no aspecto da medicina, mas também nas profissões que nos ajudam muito, como a odontologia e também a fonoaudiologia. Eu acho que tem um trabalho fundamental para tratar. Nós médicos temos uma parte um pouco mais limitada no tratamento, mas eu acho que as duas especialidades, odontologia e fono, podem nos ajudar muito nesse tratamento. E aqui eu termino um pouco e espero que a gente consiga discutir mais para frente, mas eu queria até perguntar para a Viviane o que ela pode oferecer em relação à fonoaudiologia para esses pacientes em relação à qualidade de vida, ao tratamento. Obrigada, Felipe. Bom dia, pessoal. Obrigada. É um prazer estar com vocês hoje. E eu, aproveitando tudo isso que o Dr. Felipe falou, realmente a gente vê que esses pacientes chegam ao consultório, muitas vezes assustados, porque começam a entender um pouquinho mais sobre a apneia do sono e veem que eles podem ter um evento aí cardiovascular, né? Então, a gente, como fonoaudiólogo, vai tentar ajudar o paciente com a musculatura dele. Então, o que acontece nesses pacientes? Muitos pacientes com apneia do sono, pacientes obesos, e que apresentam um acúmulo de gordura na língua e nas partes laterais da faringe. Isso faz com que haja um estressamento dessas vias aéreas superiores. E, muitas vezes, a hora que o paciente está deitado, em decúbito dorso, a língua, ela pesa muito mais, ela cai. Então, fecha essa passagem do ar. O ar é forte para vencer a barreira da força muscular. Então, nós, como audiólogos, vamos trabalhar fortalecer essa musculatura de língua, da musculatura da faringe, de bochechas, de todas essa musculatura orofacial. A gente vai trabalhar muito de sucção, mastigação, deglutição. Muitas vezes o paciente não deglute de forma correta. Ele vai deglutir, faz uma pressão muscular aqui em volta. Ele não tem força para deglutir com a língua. Então, a gente vai ensinar o paciente a deglutir corretamente, utilizando a força da língua. A gente tem o intuito de reduzir o volume da língua, que muitas vezes tem um corpo muito elevado. Então, faz essa língua cair lá para trás. A gente vai reduzir o volume da língua, a largura dessa língua, melhorar a musculatura de bochecha, melhorar a musculatura da orofaringe, para fazer com que essa apneia reduza. Em casos moderados, a gente consegue reduzir para pataplasia e tornar. Já tem vários
casos do Dr. Marcos Vinícius, né? E conseguimos reduzir os patamares para níveis normais. Em casos mais graves de apneia mais severa, a gente vai agir como coadjuvante na aceitação do CPAP. Muitos casos, né, doutor Felipe? Às vezes vocês encaminham, solicitam para que a pessoa utilize o CPAP, a pessoa não se adapta ao uso. Então, o tratamento fonoaudiológico vai agir como coadjuvante nessa adaptação do CPAP. Isso tem trabalhos demonstrados. Tem um trabalho muito bom que foi feito pela fonoaudióloga que mostra que o trabalho fonoaudiológico com a adaptação do CPAP faz com que a pessoa realmente se adapte bem. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer e depois eu vou falar mais sobre a higiene. Obrigada, e agora eu queria passar para o doutor Felipe. Porque junto com o trabalho fonoaudiológico, tem dispositivos orais que a gente utiliza também, e o Dr. Fagnani vai falar melhor sobre isso. Dr. Fagnani. Obrigado, Viviane. Obrigado, amigos. Olha, realmente essa abordagem que a Viviane fez é extremamente importante, né? O tratamento do paciente que sofre de distúrbios do sono, dificilmente uma única especialidade vai conseguir resolver todos os problemas, né? Quando a gente busca uma excelência na terapia, essa cooperação interdisciplinar ela se torna extremamente importante, né? Porque a apneia do sono, principalmente, é uma patologia que ela provoca muitas comorbidades. Então, não é uma única terapia que provavelmente vai atender todas as necessidades daquele paciente. E nesse aspecto, a odontologia do sono tem um papel muito importante também. Porque quando a gente avalia, por exemplo, os principais fatores que contribuem, né, para que a pessoa possa desenvolver a apneia, o ronco, principalmente, nós temos, como a gente falou no início, né, a questão da obesidade, né, do ganho de peso, do índice de massa corporal, que é extremamente importante. A idade com o envelhecimento também, ela é cruel com a gente, né, acaba aumentando ali o quadro de hipotonia muscular generalizada, inclusive nessa região de pescoço, faringe e principalmente a língua também. E também o que a gente chama das alterações craniofaciais, né, as alterações morfológicas, principalmente da boca. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que a boca ela faz parte desse contexto das vias aéreas superiores. Ou seja, ela tem uma participação ativa na respiração, né? E principalmente a língua. Então, se nós imaginarmos que a posição do meu queixo, da minha mandíbula, a dimensão das minhas arcadas dentárias, elas que vão constituir a casinha da língua, né? Se elas estiverem alteradas morfologicamente, com certeza essa língua não vai ter um espaço adequado para estar se posicionando. Então, ela vai acabar assumindo uma posição mais posteriorizada, ela vai escorregar mais para trás, favorecendo ali com que eu tenha uma obstrução do tubo aéreo, né, da faringe, ali, diminuindo ali a luz da respiração. Então, nesse aspecto, a odontologia ela tem uma participação interessante, porque se for numa criança, por exemplo, né, a gente tem algumas ferramentas terapêuticas onde a gente consegue buscar o equilíbrio morfológico desse sistema anatômico da criança. Então, através da ortopedia funcional, da ortodontia, através do uso de alguns aparelhinhos, a gente consegue redimensionar essa boca. Já na adolescência, no adulto jovem, da mesma forma, né? Existem aparelhos aí de uma forma mais mecânica, onde a gente também consegue melhorar o espaço intrabucal para que essa criança tenha uma postura de língua mais adequada e, consequentemente, reflita no seu processo respiratório. E, mais uma vez, fortalecendo, né, o vínculo com a fonoaudiologia nessas questões é extremamente importante. Porque não basta simplesmente eu pegar e transformar aquele espaço funcional. É preciso que a língua sofra uma readaptação, tanto morfológica, como postural, como funcional, né? Para que ela tenha um tônus diferente e consiga ficar numa posição diferente e consiga ali liberar o fluxo da respiração. Já no paciente adulto, né, normalmente,
um dos principais artefatos que a gente utiliza para melhorar esse padrão respiratório durante o sono é o aparelho intraoral, um aparelho que, quando ele está localizado dentro da cavidade bucal, ele promove um pequeno avanço da mandíbula. Como a língua está inserida na parte interna desse osso do queixo, né, ele traciona a língua para frente um pouquinho, toda essa musculatura de baixo da mandíbula e o ossinho que a gente tem aqui no gogó, que a gente fala, né, que é o ossinho que chama ióide, que ele tem a inserção de muitos músculos que formam essa parede anterior da faringe, então a gente consegue aumentar o calibre da via aérea também. Porém, assim, são tratamentos paliativos, né? O paciente vai ter que usar esse aparelho para o resto da vida. Ele não tem o poder da cura. Na verdade, assim, quando o paciente tem uma alteração esquelética muito significativa, onde se teria uma indicação de uma cirurgia ortognática, né? Que aí esse avanço das estruturas esqueléticas, tanto do queixo, como às vezes, inclusive, da parte da arcada superior, esse tratamento, pelo menos momentaneamente, você consegue a cura do paciente, né? Que é a cirurgia de avanço maxilomandibular que a gente fala. Então, a odontologia do sono, ele pode estar atuando em todas as faixas etárias, mas, mais uma vez, eu volto a valorizar o seguinte: o mais importante de tudo é um diagnóstico, para entender o problema e saber aplicar a melhor terapia, né? Essas são opções terapêuticas. E esse diagnóstico ele tem que ser feito por um profissional que seja extremamente capacitado nessa área do sono. Seja ele médico de qualquer especialidade, seja ele dentista, seja ele da fonoaudiologia, da fisioterapia. Porque, na verdade, essa área do sono é uma área relativamente nova, né, no mundo científico. Praticamente de 20 e poucos anos para cá que a ciência começou a se aprofundar nos conceitos, na importância da influência da qualidade do sono nos metabolismos, nos sistemas metabólicos, cardiovasculares, enfim. Então, todo profissional, na verdade, ele tem que buscar esse conhecimento, ele tem que buscar essa capacitação, porque é um conhecimento muito específico, né? Depois, meus colegas médicos aí podem até abordar melhor esse tema. Mas, feito esse diagnóstico, então, as terapias serão as melhores opções terapêuticas serão abordadas. E não só o aparelho intraoral da odontologia do sono, mas como o Felipe já deu uma pincelada, nós temos o CPAP, que é um aparelho de pressão positiva, né? E ele realmente faz você respirar, ele vai, principalmente naqueles casos mais severos, onde eu tenho uma resistência nasal, uma resistência da musculatura faríngea muito forte, o CPAP realmente ele tem uma atuação muito importante. Como também a fonoterapia, né, que vai fortalecer todo esse grupo muscular. E outras coisas como a terapia cognitivo-comportamental, né, que são extremamente importantes. A gente costuma dizer assim, que toda patologia e esses distúrbios respiratórios do sono não são diferentes. O paciente, para chegar nesse quadro, ele traçou um caminho, né? Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, ele acordou com a apneia do sono, né? Na verdade, são frutos de alguns comportamentos, de algumas escolhas, de alguns hábitos que fazem ele chegar naquele momento. Então, existe um grupo de medidas que a gente chama de higiene do sono, que eu não vou conseguir abordar tudo aqui agora, eu vou deixar para os meus colegas também participarem, né, falando dessas medidas de higiene do sono, que são extremamente importantes, que vão, junto com as outras terapias, conseguir realmente devolver um padrão respiratório adequado e uma condição de qualidade de vida melhor para o nosso paciente. Tá joia? Queridos, deixa eu fazer uma correção. Lá no início da live, eu falei que as perguntas deveriam ser enviadas pelo aviãozinho aqui no canto inferior direito. Na verdade, não é. É por esse balãozinho que tem um ponto de interrogação. E eu estou vendo aqui que ninguém fez perguntas ainda. Não sei se o pessoal acabou sendo confundido pela minha fala, tá? Mas estamos aqui à disposição para responder as perguntas de vocês. Enquanto as perguntas nos chegam, eu gostaria de pedir para o Marcos Vinícius para ele falar um pouquinho dessas questões da higiene do sono. Vinícius, são vários, é um grupo de medidas, né, de atitudes, vamos dizer assim, que a gente pode tomar que vão nos ajudar a dormir melhor e ter um sono de melhor qualidade, né? Você poderia abordar um pouquinho para a gente, Vinícius? Claro, Fagnani. Realmente, né, as medidas de higiene do sono reúnem uma série de medidas comportamentais, de reorganização de rotina, de ambiente,
que, né, priorizam, que levam, que tem o objetivo de melhorar a qualidade do sono, né? Isso envolve desde ter um ambiente adequado para a gente dormir, sem ruído, com temperatura adequada, sem luminosidade, para não inibir a produção do nosso hormônio do sono, né, durante a noite, que é a melatonina, até medidas de atividade física, que a gente sabe que ela pode ser muito boa para melhorar a qualidade do sono, não só para tratar algumas patologias, né, mas melhorar a qualidade do sono de modo geral, mas que é importante que nós saibamos o horário adequado de fazê-la, porque senão ela pode ter o efeito inverso, né? Então, uma das medidas de higiene do sono que a gente orienta quanto à atividade física é que faça regularmente, principalmente atividades aeróbicas, mas que não ultrapasse o horário das 7 da noite, né? Então, quanto mais cedo, melhor. E após as 7 horas da noite, por conta de uma certa liberação de adrenalina, cortisol, de ativação neurofisiológica cerebral promovida pela atividade física, a gente pode ter uma dificuldade um pouco maior de desligar, né? E o cérebro vai ter uma dificuldade um pouco maior de ativar aquelas áreas que estão relacionadas ao sono, né? Então, a atividade física cedo é muito boa, depois das 7 da noite pode piorar. Da mesma forma, a gente tem uma rotina regular de ir para a cama e de acordar, né? Nós fazemos uma preparação, por exemplo, para o sono, 1 hora antes do horário ideal da gente dormir. Nós já começarmos a nos desligar das preocupações, das fontes de ansiedade, já buscar um programa de TV tranquilo, diminuindo a luminosidade da sala, diminuindo o som da TV, né? Esse é o momento que a gente pode fazer uma oração, né? Utilizar técnicas, né, psicoterápicas aí, ou mesmo de meditação, para poder ir começando um processo de relaxamento, já evitar conversar nesse período sobre os problemas do dia a dia, né, sobre as questões que aconteceu durante o dia, para que a gente possa informar comportamentalmente, né, para o cérebro que ele está no momento dele ir se desligando, certo? Uma outra coisa importante, por exemplo, em relação à medida de higiene do sono, eu vou falar só algumas, depois vocês vão me complementando, né? É a gente só ir para a cama quando tiver sono, né? Ir para a cama sem sono e esperar o sono na cama não é legal. Esse comportamento acaba nos gerando ansiedade por dormir, aumentando a liberação de hormônios de estresse, como adrenalina e cortisol, que inibem a ação da melatonina e dos indutores de sono. Então, faço o relaxamento fora, 1 hora antes do horário de ir para a cama, veio o sono, eu vou para a cama, certo? Bom, deitei e não dormi, estou vendo que estou virando de um lado para o outro, o sono não vem de maneira nenhuma. Saio do ambiente de dormir, reinicio o processo de relaxamento, voltou o sono, volto para a cama novamente. Isso pode ser no começo, no meio da noite, no fim da noite. Quanto mais tempo a gente passa acordado na cama, maior a dificuldade da gente pegar no sono. Existe até um termo que é descrito em consensos de insônia anteriores, que é a insônia psicofisiológica, o componente psicofisiológico, que é quando a gente começa a associar o próprio ambiente de dormir à ansiedade por dormir, isso faz com que o sono piore cada vez mais. Então, quando a gente reduz o tempo de cama acordado, nós tendemos a melhorar esse componente psicofisiológico. Bem, agora eu passo para os demais colegas também, para irem complementando essas medidas, a Vivi também, né, Vivi? Gostaria de falar algo mais? Então, a gente pede também para a pessoa não tomar, né, bebidas que têm cafeína, chá, café, próximo da hora de dormir, né? Essa questão do exercício físico também, como você falou, a gente tem que evitar fazer exercício à noite, após as 7 horas da noite. Realmente libera muita adrenalina. E isso é muito difícil a gente encaixar no dia a dia, é muito corrido. Muitas vezes a pessoa só tem horário de atividade física à noite. Tem que conversar muito com a pessoa para ver se ela consegue acordar mais cedo para fazer atividade física. Porque a gente vê isso como uma barreira para as pessoas, elas não têm outro horário para fazer, muitas vezes, né? Agora, outra coisa também que é importante ser evitada, consumo, né, vícios de bebida alcoólica próximo da hora de deitar. Então, é muito importante que a gente converse com a pessoa para que ela
eu tive um paciente que ele tinha o hábito de tomar uma taça de vinho. Ele precisava tomar uma taça de vinho. Dava aula à noite, na faculdade, estava muito acelerado, ele tomava o vinho para baixo, piorava muito. Então foi difícil da gente retirar esse hábito dele de tomar antes de dormir, né? Então é importante a gente preparar o quarto com uma temperatura adequada para que seja agradável para dormir, né? Diminuir realmente a luminosidade na hora de dormir, ter um livro, que isso para quem é um sonífero é ótimo. Então, são várias coisas que a gente vai organizar o paciente. Refeições mais leves no jantar também, comer mais cedo, criar o hábito de comer mais cedo. Pessoas que dão aula à noite, evitar jantar na hora que chegam após o trabalho, né? Então, às vezes, eles dão 11 da noite, aí é que vão jantar. Então, isso é péssimo também. Então, a gente tem que jantar antes de começar o trabalho noturno. Muitas vezes a pessoa é obrigada a comer às 6, 6h30 da tarde, para depois começar a trabalhar à noite, dar aula. Então, tudo isso tem que ser modificado com o paciente, porque é uma coisa que a gente vai orientando, tentando adequar com a pessoa, né? Legal. Vamos passar aqui para as perguntas do público, que nós temos algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula, que ela pergunta se existe tratamento pela Unimed. Ana Paula, cada profissional tem o seu sistema de trabalho, né? Então é importante, quando você for escolher o seu profissional que vai fazer a sua atenção à sua saúde, você ver se ele atende algum tipo de convênio ou não. Bom, nós temos uma outra pergunta aqui que vai para o Felipe. Felipe, a própria hipertensão pode, em algum momento, estar associado pela falta de sono? Aí eu emendo a com pergunta, certeza, Felipe. Né? O distúrbio Sim. do sono pode causar o aumento da pressão arterial? É muito difícil de provar isso daí, mas acho que eu acredito que sim. O problema é que, principalmente no aspecto se for um problema de sono crônico, né? Por exemplo, a gente sabe que as pessoas mais estressadas têm uma pressão um pouco mais alta. Se a gente for pensar que, todos nós, às vezes a gente até fala para as pessoas, aquele cara chega meio estressado, você fala, pô, ele não dormiu bem à noite, né? Então, se você for imaginar que um período que você precisa relaxar, um período que você precisa baixar a intensidade, você não dorme bem, é óbvio que no dia seguinte você acaba com a pressão um pouco mais alta. Não é uma relação linear, não posso dizer que tem uma relação linear, acho que não teve nenhum trabalho que falou, que a gente não tem como categorizar o sono levando à hipertensão. O contrário, a gente consegue provar muito mais, né? Que a apneia do sono leva à hipertensão. Então, mas falar que a hipertensão... a pergunta foi se a hipertensão... se a apneia pode levar à hipertensão ou a hipertensão pode levar à apneia? Desculpa, não entendi. Não, a pergunta, na verdade, ele coloca assim, se em algum momento sono ruim, né? A hipertensão estaria associada pela falta de sono. Isso sim, né? Do sono, no caso. A privação do sono, não só por apneia, né? Seria até interessante fazer um trabalho com os profissionais de saúde, eu vejo da enfermagem, que fazem 12/36, né? Eu sempre vejo, eles vão lá no meu consultório, alguns até têm pressão alta. Eu sempre pergunto para eles, você faz 12/36, no dia seguinte você consegue dormir adequadamente? Você tem um isolamento adequado no seu quarto, tanto acústico como de iluminação? Não consegue, né? Não existe um quarto escuro totalmente. Vira e mexe, eles, por exemplo, chegam às 7h30, 8 horas da manhã, vão tentar dormir, eles vão até meio-dia. E aí conseguem ter atividade normal. Nesse próximo dia que eles não vão trabalhar, às vezes eles nem conseguem dormir. Então eles estão até fora do ciclo natural. Eles têm que fazer um trabalho muito grande para tentar melhorar isso aí. Mas acho que sim, uma privação de sono por qualquer motivo pode levar à hipertensão, principalmente se o aspecto da privação de sono for crônico. Porque você está bloqueando um aspecto fisiológico do seu corpo. É fisiológico dormir bem. Aquele aspecto que a gente tinha no passado, dormir para os fracos, né? O tal do workaholic ou qualquer outra coisa, não existe mais. Então a gente hoje precisa entender que uma noite de sono, eu até considero uma pessoa que dorme bem, ele está tomando um certo tipo de remédio, um remédio que é um remédio natural, que está baixando a sua pressão arterial, está baixando a sua frequência cardíaca, está melhorando a sua imunidade, está melhorando a sua memória, seu aprendizado. Né? Então acho que temos que entender que é fisiológico, a gente não pode tentar bloquear por qualquer motivo
um aspecto fisiológico do nosso corpo. Momentaneamente acontece. Nós médicos, por exemplo, eu, Marcos Vinícius, de vez em quando, né, a gente tenta desligar o celular, mas às vezes a gente é chamado à noite. Mas isso são coisas esporádicas, a gente espera que seja esporádico, né? Que se for frequente, realmente no dia seguinte, vamos dizer que todo dia à noite, às 2, 3 da manhã, a gente seja ser chamado. Boy, no dia seguinte a gente vai estar mais... Porque esse chamado às 2, 3 da manhã, a gente não volta e consegue dormir naturalmente rápido, né? Aí, basicamente, quando você começa a dormir umas 5, 6 horas você acorda. Então, realmente, você pode ter um pouco mais de hipertensão por aspecto de privação de sono, sim. Bom, nós temos mais 10 minutos de live, temos mais algumas perguntas aqui. Vamos tentar ser um pouquinho objetivo nas respostas para dar tempo da gente responder todas. Ô Marcos, doutor Marcos, o fato de mantermos o celular carregando próximo da cama pode deixar nosso cérebro em modo pré-ligado ou seria um mito? E já vou emendar uma outra questão aqui também para falar sobre o grande inimigo noturno chamado celular. Certo. Sim, então uma mínima luminosidade no ambiente do sono já pode realmente inibir a produção do nosso sono profundo, diminuir a produção da melatonina, né, que é o nosso hormônio do sono, e fazer com que o nosso teor de sono profundo diminua, que a arquitetura do nosso sono né, aconteça de maneira adequada. Então, o ideal é a luminosidade zero, né, no ambiente de dormir. E, então, o celular ele pode interferir na qualidade do sono de várias formas. Uma delas é essa, a pequena luminosidade que ele emite, quando a gente está lendo ali uma notícia, vai inibir a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, e que orquestra todas as estruturas cerebrais que fazem com que o sono fique bom e a gente tenha todas essas funções que a gente tem comentado. O segundo ponto é que a gente geralmente não procura coisas entediantes, né, para ver no celular. Ou vão ser coisas muito boas, muito alegres, ou coisas que às vezes têm um componente afetivo muito intenso, tristes ou ansiogênicas, geradoras de ansiedade. Então também tem esse mecanismo. O celular vai hiperativar áreas do nosso cérebro que estão associadas à concentração, à atenção e à vigília, né? E fazer com que a capacidade do cérebro ativar a área do sono diminua. Então, tanto o estímulo, a atenção que o conteúdo do celular gera, quanto a luminosidade que ele gera, pode prejudicar, sim, a nossa capacidade de dormir bem. Tanto de pegar no sono, ou quando a gente dorme, ter um sono mais fragmentado naquela noite. Ô, Marcos, ainda nessa linha de pergunta em relação a celulares e tal, o Hércules Fone, ele pergunta aqui o seguinte: em crianças, vemos uma certa resistência para dormir no escuro. Qual o tipo de luz que poderia estar utilizando? Devido ao escuro, as crianças poderiam estar também aumentando essa latência do início do sono? Sim, nós sabemos que a luz laranjada, ela tem um menor poder. Olá, Fagnani. Então é interessante, quando o Dr. Vinícius está chegando também aí, fazer mais uns 10 minutos, né, Fagnani? E está falando da importância da luz laranja, né, para as crianças. É importante isso, porque a luz branca realmente atrapalha muito a produção da melatonina, né? Que é o principal hormônio que indica para a pessoa se é dia ou é noite. Então a pessoa tem que saber que a noite é o escuro, né? Então a produção da melatonina. Se você tem a luz branca, bloqueia essa produção desse importante hormônio. E o Vinícius colocou muito bem que a luz laranja, né? Até, Vinícius, por causa do trabalho que nós fizemos também com os pacientes na UTI, com Covid, que nós usamos aquele óculos laranja também, né? Foi uma experiência bastante interessante para nós, né, Felipe? O Felipe acompanhou também conosco, né, Vinícius? Você vai um pouquinho muito interessante, né? Realmente, nós fizemos um estudo clínico com pacientes com Covid que internavam no Hospital da Unimed, né, aqui de Aratuba, e uma das intervenções que nós fizemos foi oferecer o uso desse óculos laranja, né, que permite, então, o filtro da luz azul e deixa que aquele componente da luz que inibe a melatonina passe e atinja a retina e iniba a melatonina. Então, esse óculos laranja, teoricamente, assim como a luminosidade do ambiente, permitiria que a melatonina fosse livremente produzida pela nossa pineal e a ação dela fosse adequada. E nós vimos um resultado muito interessante, primeiro, na aderência.
né? Muitos pacientes, às vezes, falam, será que eu vou dormir? Será que eu vou conseguir? Faz um teste. Depois eles não conseguiam dormir sem o óculos, né? Permite a nossa percepção de diminuição da incidência de insônia, de melhora da qualidade do sono que esses pacientes tiveram, né? Esse estudo, os resultados ainda estão em aberto, mas a gente vai fazer uma análise estatística aí para avaliar também, eu acho que abre espaço para a gente avaliar alguns aspectos do quanto o óculos pode ter ajudado. Mas foi tão interessante e a melhora tão grande da qualidade do sono dos pacientes internados com Covid, que até os profissionais de saúde, né, que acompanhavam o estudo, participavam do estudo, começaram a nos perguntar onde que vem desse óculos, como que a gente pode adquirir, né? E tem toda uma base lógica para pensar que ele possa realmente ter melhorado a qualidade do sono dos pacientes, como os pacientes relataram. Isso aí. Fontanelli, eu lembro que tinha uma pergunta para você, antes de cair a live, que a pessoa perguntava o seguinte: para quem quer emagrecer, qual o melhor horário para se fazer a última refeição? É uma pergunta muito boa. A gente fala assim, a maçã que você come de manhã não é a mesma maçã que você come à noite. Então antigamente, no aprendizado da alimentação nossa, nós falamos comer 3 em 3 horas, cair de moda. Hoje não se faz mais isso. E quanto mais cedo você jantar, melhor. 19, máximo 20 horas. Pelo menos 3 a 4 horas de dormir. Porque é o seguinte, pensar só nos nossos ancestrais, né? O homem da caverna, que caçava durante o dia, então, durante o dia nós comemos, aumentamos a ingesta alimentar. À noite tem que gastar energia. Então, há todo um modelo de hormônios, por exemplo, durante o dia nós temos o cortisol que atua, que faz acordar, levantar e dá um estímulo para você ficar mais excitado. À noite você tem a produção da melatonina, então cai o cortisol, aumenta a melatonina. E a melatonina prepara o nosso organismo para dormir. Então, se você come à noite, o organismo está preparado para fazer síntese e não degradação de alimentos. Então, o alimento não é bem absorvido, você leva uma série de riscos, né, no metabolismo que não é preparado para isso. Então, a alimentação é de dia. De noite não deve comer. Quanto mais cedo você jantar, mais saudável você vai ficar. E tem um estudo interessante que mostra que quando você come à noite, né, você aumenta a glicemia já durante o jejum e aumenta a triglicérides também. Então é interessante comer o mais cedo possível. Certo. Tem uma outra questão interessante aqui, que o paciente ele coloca o seguinte. O paciente, perdão. A pessoa que está assistindo. É uma força do hábito, desculpe. Paciente com apneia, obeso, sedentário, emagrecendo, tendo uma vida mais saudável, ele pode ficar curado? Olha, eu tenho observado isso. Sim, é interessante isso aí, né? Porque se pensar na fisiopatologia, depende do quadro que você fala assim, em relação a esse quadro da apneia do sono e da miséria do sono, né? Eu acho que as coisas estão bem interligadas. Quando o indivíduo emagrece, ele começa a dormir melhor. O obeso já não dorme bem. Além da apneia do sono, ele tem um sono não tão regular como um indivíduo mais magro. E quando ele começa a emagrecer, né? Hoje nós temos medicamentos que você consegue emagrecer 20% até 30% do peso. Além da cirurgia bariátrica, você melhora muito. Eu tenho vários pacientes que usavam CPAP, era hipertenso, que estava com o Felipe, comigo também. Melhora a glicemia, melhora a hipertensão arterial, melhora o sono e, sem dúvida nenhuma, melhora muito a apneia do sono. Tanto é que eu falo, para paciente obeso, o tratamento fundamental, além, lógico, das medidas de higiene do sono, CPAP, as intraorais, é o emagrecimento. É a fisiopatologia, a base, né, dos pacientes obesos é o peso. Quando você vai na raiz do problema, você resolve, com certeza. Isso é uma coisa que eu posso testemunhar, assim, que o paciente, quando nos procura, né, para fazer o uso do aparelho intraoral, se tiver com um índice de massa corporal acima de 30, 35, realmente, assim, limita muito os resultados clínicos. E o contrário é verdadeiro. Quando você associa uma dieta que ele consiga melhorar o seu peso, diminuir esse índice de massa muscular, realmente as outras terapias, inclusive, conseguem atuar de uma forma mais eficiente também, né? É extremamente importante isso. E só um parecer, Fagner. Só um parecer a mais. Que antigamente nós tínhamos uma visão, né? Nós estudamos isso, né? Que da termodinâmica, obesidade é coma menos e gaste mais.
Isso caiu do conceito, não é mais isso, né? Obesidade é uma doença que tem alteração no sistema nervoso central, no hipotalâmico, e grande parte dos pacientes obesos precisam de medicamento, como na hipertensão, como no diabetes. Alimentação e atividade física não resolve obesidade, mudou esse conceito. Era um conceito antigo que nós tínhamos, hoje, lógico, faz parte, alimentação, atividade física e medicamento, mudou. Ninguém trata, né, Felipe, um paciente com hipertensão só com redução do sódio. Você cura o medicamento e você faz um conjunto de fatores para que possa mudar isso. Essa mudança foi muito importante nessa última década. Exatamente. Olha, mais uma pergunta interessante aqui. Olha. Paciente... Não, perdão. Durmo imediatamente quando deito, só que durmo de 4 a 4 horas e meia. O que pode ser? Na verdade, aqui acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre os cronotipos, né, Vinícius? Exatamente. Então, nós citamos, né, o Dr. Fontanelli, eu também comentamos a importância de ter um tempo de sono adequado, né? E o que é esse tempo de sono adequado? Então, tempo de sono adequado é aquele tempo de sono que nos deixa bem, é suficiente para que o nosso cérebro, o nosso organismo se restaure suas funções, otimize suas funções. Esse tempo de sono ideal, ele é variável, ele varia ao longo da vida, né? Então, quando a gente nasce, nos primeiros meses de vida, a gente mais dorme do que fica acordado, né? Esse tempo total de sono vai reduzindo ao longo da infância, na adolescência ele volta a aumentar um pouquinho, depois dali para frente só vai diminuindo, e depois dos 60, 65, nós atingimos o menor tempo de sono da vida considerado normal. Isso de uma maneira né? Então, nós sabemos, por exemplo, que hoje em dia, entre os 20 e os 60 anos, a faixa média de duração do sono normal seria aí entre 6 e 9 horas, tá? 6 e 10 horas. Como que eu sei o quanto que eu preciso dormir? Depende muito do, primeiro, qual que é o meu padrão anterior e qual é o meu grau de satisfação, certo? Então, se eu durmo umas 4 horas e meia, mas há pouco tempo eu dormia muito mais que isso, eu tenho me sentido cansado no outro dia, minha concentração não está legal, eu estou ansioso, estou desenvolvendo doenças cardiometabólicas, no fim de semana eu acabo dormindo até um pouco mais, quer dizer, isso está dando uma nítida impressão de que essas 4 horas e meia estão sendo insuficientes, né? E a gente precisa investigar se não existe um distúrbio do sono que esteja levando essa redução do tempo. Agora, existem pacientes que fogem à regra e não têm distúrbios do sono. Pessoas que dormem menos de 6 horas, né? E dormem geralmente a vida toda, desde a infância não tem um tempo de sono que se encaixe nos padrões, né, nessa média, se sentem muito bem, Quando você faz uma polissonografia, você vê que a arquitetura do sono é legal, esse paciente não tem a profundidade adequada e se sente muito bem, não tem doença cardiometabólica. Então, esses pacientes não têm doença do sono, eles são o que a gente chama de dormidores curtos, que é uma variante da normalidade. Né? Não sei se eu consegui responder, mas a ideia é essa. Depende muito dessas 4 horas da sua percepção de qualidade, como era a sua média prévia, se isso não representa uma mudança recente do seu padrão e o impacto que isso está tendo no seu bem-estar. Então, pode ser desde um dormidor curto, isso é normal, até realmente ser um transtorno de insônia que precisa de tratamento. E uma coisa que cabe também, né, Vinícius, é que assim, com o envelhecimento, nosso padrão de sono ele muda um pouquinho, né? Na melhor idade, vamos falar dessa idade, existe uma tendência do nosso sono noturno ficar um pouquinho mais curto e ele passar a ser bifásico, né? A pessoa tem uma necessidade de ter uma soneca um pouquinho mais prolongada durante o dia e um tempo de sono mais curto no período noturno. Isso é uma característica em relação à questão da idade, né? Com o envelhecimento, né? Posso fazer só uma parte aqui interessante, né? Que claro. No decorrer dos anos, né, nós vamos reduzir a produção da melatonina. Então, o jovem tem uma produção maior de melatonina, depois de 50, 60 anos, vai caindo cada vez mais a melatonina. Então, o idoso, ele tem, depois de 60, 70 anos, a quantidade de melatonina dele é muito baixa. Então, em alguns casos, você pode repor a melatonina, que está indicada nessas fases, que melhora muita qualidade do sono. É natural isso aí, né? Você vai caindo naturalmente a produção da melatonina, testosterona, estrogênios, né? Então, às vezes, tem que repor, nesse caso, quando tem sintomatologia. Eu quero fazer uma pergunta do Felipe, só acrescentar aqui, se me permitir.
O Felipe, e os pacientes que têm, assim, no mapa, a diminuição do descenso noturno? Fala um pouquinho a implicação disso, como que você vê isso na prática clínica, a importância do mapa também, quando você monitora a pressão arterial de um paciente. Um dos exames que eu mais faço no consultório é o mapa, né? Primeiro pela prevalência da hipertensão. O mapa é um exame de 24 horas, como é que só para as pessoas entenderem. Você vai no consultório do seu cardiologista, coloca um aparelho de pressão que tem uma caixinha que fica aqui no cinto, e você vai embora para casa com esse aparelho, e esse aparelho vai fazer medições automáticas contínuas de 15 em 15 minutos durante o dia, de 30 em 30 minutos durante a noite, e aí depois disso você vai ter os valores da sua pressão. A gente tem um programa que faz o gráfico, a gente calcula a média de pressão de dia, de noite, e principalmente isso que o Fontanelli falou, a gente vê como é que é o descenso noturno, porque a gente tem uma média de pressão durante o dia e tem uma média de pressão durante a noite. Então você tem um gráfico aqui e depois você tem um gráfico aqui embaixo. O que eu vejo muito, às vezes, nos pacientes, é impressionante. Ou mantém ausência de descenso noturno, e eu vou falar para vocês outra coisa, eu já vejo até aumento. Eu já vi gente que a pressão da pessoa é mais alta, acabou. É quase que certeza, né? Que eu até vejo, que eu já estou acostumado a fazer essas perguntas sobre a apneia do sono, mas às vezes passa, às vezes está num dia corrido, às vezes eu posso ter esquecido. E esse mapa já me alerta, né? Eu falei, já perguntei para você sobre a apneia do sono, porque eu já vejo uma pressão mais alta, alguma coisa acontecendo. Claro, a não ser que a pessoa trabalhe de dia, né? Nesse dia especificamente trabalhou, essas coisas. Por isso que quando eu analiso o mapa, eu não analiso só o número. Eu tenho que perguntar como é que foi o dia para ele, né? Também perguntar se ele não teve um sono... doutor, eu vou te falar, eu sou muito ansioso. O aparelhinho me incomodou demais, né? Então, às vezes pode acontecer. Mas o mapa, em condições normais, que 90% dos pacientes a gente consegue avaliar com qualidade, a ausência de queda de pressão, ou seja, a ausência do fisiologismo natural que nós temos, que é isso que eu estou falando acho que bastante desde o começo da live. A fisiologia de cair a pressão, essa pessoa não tem. Então é como se, por exemplo, ela mantivesse aí vamos dizer, imaginar que ela tem um 13,5 por 8,5 de dia, 13,5 por 8,5 durante a noite. Em média, ela não caiu a pressão que deveria cair. Isso já abre um alerta para que, possivelmente, esse paciente pode ter algum grau de apneia do sono, associado que ele tem obesidade, aumento da circunferência do pescoço, a irritabilidade, a família fala que ele ronca muito, ele acorda com o próprio ronco. É quase que um diagnóstico clínico fechado, só precisamos do confirmatório da polissonografia. Verdade. Olha, uma pergunta que demorou para aparecer aqui, viu, Fontanelli? Foi exatamente em relação à melatonina, né? O uso da melatonina em cápsulas ajuda na qualidade do sono? Acho que é um tema importante que você poderia falar também, porque existe essa tendência da automedicação, principalmente do uso da melatonina, né, pelo público. Assim, a melatonina é um hormônio, e como hormônio, eu falo sempre, os hormônios tem que pensar como uma arma, como um carro, né? O carro é uma ferramenta maravilhosa para nós, mas se colocar o carro na mão que não sabe dirigir, é uma arma perigosa. Então, a melatonina tem indicações precisas, não é o hormônio do sono, como muita gente coloca. Eu uso a melatonina em alguns pacientes, mas as indicações são muito precisas, né? Eu falo assim, você tem que ver isso, fazer um estudo bem apurado para ver se você realmente tem que usar a melatonina. O grande problema que eu acho no Brasil e no mundo todo é a automedicação. O paciente não dorme bem e vai procurar melatonina. Vou dizer só um parêntese, né, em relação a um homem que tem disfunção erétil. A parte sexual dele não está bem. Ele vai na farmácia comprar esses medicamentos para melhorar a sexualidade dele. Melhora. Só que ele perdeu a oportunidade de ver se ele tem disfunção endotelial e tem o risco de ter um infarto 2, 3 anos depois. Se ele procura um cardiologista ou endocrinologista, ele vai ter um alerta para isso e vai prevenir uma doença no futuro. Então, o paciente que tem sono, ele pode ter ligado, desculpa aí, apneia do sono, ele pode ter depressão, ansiedade, como o Vinícius falou, e está perdendo a oportunidade de ter um tratamento adequado. E a melatonina, às vezes, não é o melhor tratamento para ele. Eu pedi só uma coisinha contigo, eu vou sair um pouquinho para a Viana entrar. Eu achei interessante colocar um pouquinho. Concorda? Aí, pode ser? Tranquilo. Uma pergunta para mim, mais eu colocaria. Eu posso jogar uma questão mais para o Vinícius? Só mais uma, que eu acho importante isso. Vinícius, antes de eu sair, eu vou assistindo. Fala um pouquinho sobre os benzodiazepínicos, substância Z. Eu tenho uma preocupação muito grande isso, que é um medicamento muito utilizado, mal utilizado, e que faz importância os riscos que tem esse medicamento. Eu vou sair um pouquinho, eu estou ouvindo e Viviane fala com vocês um pouquinho. Com licença, eu volto depois, dá licença. Certo, Fontanelli. Então, realmente, esse tipo de substâncias, benzodiazepínicos e os agolínicos, né, substâncias Z,
como Zolpidem, Ipsoflone e tudo mais, veja bem, são medicações utilizadas para tratamento de transtorno de insônia, né, que é uma dificuldade de início ou manutenção do sono, levando a um impacto da qualidade de vida no dia seguinte, cardiometabólico, cognitivo, emocional. São medicações muito utilizadas, das mais utilizadas, mas estudos aí das últimas décadas têm mostrado que essas medicações, né, podem aumentar o risco de redução da memória, tanto no dia seguinte quanto ao longo do tempo, diminuindo a nossa capacidade cognitiva e aumentando o risco de síndromes demenciais, de demência, como doença de Alzheimer. Isso não quer dizer que a gente não possa utilizá-los, né? Tem que utilizar de maneira adequada, né? No momento oportuno, pelo tempo adequado, em associação com essas mudanças de medida de higiene do sono, essas mudanças comportamentais que melhoram muito a qualidade de vida, né? Dando a preferência para o uso na insônia aguda, de curta duração, evitando usar por muito tempo esses remédios. Insônia crônica com duração maior que 3 meses já não é legal a gente usar esse tipo de medicação por conta desses riscos, né? Então, fazer um diagnóstico preciso da insônia, entender quais são os fatores perpetuadores da insônia naquele paciente. Será que esse paciente está tendo dor à noite? Será que ele tem mal-estar nas pernas, da síndrome das pernas inquietas? Será que ele está com transtorno de ansiedade que precisa ser tratado para que ele pegue melhor no sono? Né? Às vezes ele está tendo uma insônia de manutenção, ou seja, ele até dorme rápido, mas acorda muitas vezes. A gente vai lá e dá um remédio para dormir. Será que ele não tem uma apneia que está fragmentando? Né? Fazer essas mudanças comportamentais de sono, tudo isso envolve melhora do tratamento da insônia, aumenta a efetividade, né? E faz com que a gente possa reduzir a necessidade do uso de medicações ou a duração do uso de medicações. E tentar optar, muitas vezes, naquele paciente com insônia crônica, prolongada, que você vê que não vai ter jeito de entrar com remédio, outros tipos de medicações, como antidepressivos com ação sedativa, como agonistas da melatonina, ou mesmo a melatonina, que ainda é controversa para usar na insônia em si, mas já tem estudos principalmente europeus, e alguns, por exemplo, os guidelines italianos de insônia já colocando a melatonina, principalmente acima dos 50 anos, como uma opção viável. Na prática, eu tenho usado na insônia também a melatonina, em alguns casos, e principalmente nos pacientes que têm fatores de risco para deficiência de melatonina, né? Então, idosos, pacientes que têm transtornos neurológicos, como quadros demenciais, doença de Parkinson, né? O resultado é bem interessante. Eu queria fazer uma pergunta do Felipe. Eu queria saber, Felipe, se você tem controle do percentual de pacientes do PAP realmente se adaptam e os que não conseguem se adaptar ao CPAP. Você tem mais ou menos uma noção da quantidade? Tenho mais ou menos uma noção. Primeiro, eu até falei na parte inicial, né, que existe sempre uma resistência, primeiro até de fazer o exame da polissonografia, então você já imagina, né, tanto que eu já abro o jogo para o paciente já na hora, ele precisa entender que a parte da polissonografia é só a primeira parte, né, e aí depois eu já falo, se você for confirmado, você vai ter que usar um aparelho, aí já vem aquele mundo, né, eu acho que uma vez a gente assistiu uma aula que mostra um CPAP como se fosse a coisa mais absurda do mundo, né, então a gente tem que tirar essa resistência da pessoa, para ele entender que o CPAP não é aquela resistência toda. Até porque hoje a gente tem máscaras modernas, né? A gente tem máscaras até de nasal, que não interferem quando você muda de posição, tudo, né? Então, eu vou chutar um número aqui do meu consultório, uma estimativa, né, dos pacientes que usam, tá? Porque eu poderia fazer responder a pergunta de outra maneira. Quantos que eu falo para usar que usam? Né? Eu vou dizer aí que uns 30%, 40%. Claro, tem a limitação do custo, né? Tem, não posso dizer, que eu acho que esse é um dos entraves que a gente podia melhorar um pouco no aspecto do custo, porque a acessibilidade do CPAP para as pessoas ia facilitar demais, né? Eu tenho até um funcionário do hospital, coitado, esse lutou 2 anos para usar um aparelho, ele fez até uma rifa e conseguiu, depois da rifa, hoje ele dá, graças a Deus, ele vai contente lá para a Unimed, né? Então acho que a acessibilidade precisava melhorar. Então eu diria que dos pacientes que eu vejo que tem uma apneia grave, eu recomendo CPAP, uns 30%, 40% consegue usar. Dos 30%, 40% que usam, eu acho que uns 60%, 70% eles têm uma boa adaptação. Tem os 30, 40 que eu percebo que tem algumas aspectos assim, doutor, eu tiro na madrugada. Eu falei, mas você tira espontaneamente? Não, eu acordo sem querer e tiro. Eu falei, cuidado, não pode. Principalmente que eu aprendi com meu colega Marcos Vinícius que o principal é no finalzinho, né?
E às vezes a pessoa usa no começo do sono e esquece de usar no finalzinho, que é o mais importante, onde tem mais aspecto do sono REM. Então, eu até falo, olha, eu falo até para as pessoas que precisam fazer verificação, né, do pessoal da fisioterapia para ver se está adequado a máscara, se está tendo uma boa resposta do índice de apneia, e eu tenho recebido até relatórios, né? Os pacientes próprios trazem, às vezes o pessoal da fisioterapia, relatório do seu paciente, você que se adaptou. Então eu chutaria um número aqui de 60% a 70%. Os outros 30% a 40% que eu percebo por uma adaptação, eu tento estimular, falar, ó, vai buscar um aspecto e tenta estimular, eu mostro a importância do benefício de usar principalmente no mínimo 4 horas, né? Porque o trabalho SAVE que a gente fala 2016 que não foi conclusivo, mas a gente separando os aderentes mais de 4 horas e os não aderentes, a mudança é brutal nos aderentes em mais 4 horas. Então eu tenho esse número e eu forço para que a pessoa pelo menos use mais 4 horas, busque ajuda, busque monitorização com a equipe e auxílio do pessoal da fisioterapia. Certo. E eu queria perguntar para o Dr. Max Benítez um outro detalhe. Tem pacientes que são magros, apresentam a apneia do sono, e a gente tem muito, mesmo com o dispositivo oral, a gente tem um pouco de dificuldade de reduzir essa apneia. Eu estou com um caso assim muito difícil, é uma mulher muito magra e que ela não conseguiu ainda reduzir a apneia do sono. Até chegou a conversar uma vez, né, Vinícius? Você até explicou, queria que você explicasse qual que é a respiratória, o que que acontece, qual é a explicação. Viviane, veja bem, existem várias possibilidades aí, né? Então, pode haver alterações anatômicas estruturais, né, da via aérea, né, fatores obstrutivos estruturais nasais, por exemplo, alterações da própria anatomia crânio-facial, que o avanço do dispositivo intraoral, ou mesmo só a terapia biofuncional fortalecimento não dê conta, né? Não dê conta. Agora, é importante também, então, uma avaliação multimodal. Então, nesses pacientes magros, é importante também uma avaliação otorrinolaringológica, uma nasofibroscopia, em busca desses fatores obstrutivos, tá? Uma outra questão que pode colocar, dependendo do tempo de apneia e da gravidade, existem lesões musculares e lesões neurológicas, neuronais, dos neurônios motores, que mantêm os tônus da musculatura da garganta, da faringe, né, mantém o tônus adequado, nós podemos ter lesões irreversíveis depois de um certo tempo. Né? E mesmo que a gente tente fortalecer, mesmo que a gente tente avançar essa mandíbula, a tendência à colapsabilidade da via aérea é muito grande. E olha, nesses pacientes muito magros e com apneias graves, moderadas e graves, é sempre importante a gente tentar buscar possíveis sintomas de apneia na infância. A gente tem visto muitos pacientes que têm uma apneia grave, são magros na idade adulta, mas eram respiradores vocais na infância, né? Então, esses pacientes passaram a vida toda roncando, né? E com lesão muscular. Então, são pacientes também que, às vezes, podem não responder por conta desse tempo de lesão. Né? Vivi, eu gostaria de que você conversasse um pouquinho mais com a gente em relação a as indicações da terapia miofuncional, de modo geral, na apneia do sono, mas também nesse processo de auxílio na adaptação ao CPAP. Os pacientes têm dificuldade de uso. Isso, então. A gente vê assim, que muitas vezes, quando o paciente não se adapta ao CPAP, é porque ele não respira de forma adequada, a musculatura dele está muito flácida. Como o Pagnani falou, a gente tem uma musculatura aqui que é ligada ao ocioide, que a gente tem que trabalhar muito mesmo para que fortaleça. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma dificuldade nas funções, na respiração, na execução, na mastigação. Tudo isso, se a gente trabalhar, vai ajudar ao CPAP, porque ela vai respirar melhor, ela vai estar deglutinando de forma melhor, a língua vai fazer um abaixamento da língua, do dorso da língua que fica muito elevado, uma redução
dessa largura da língua que a gente, quando olha, você não enxerga o palato mole da pessoa. Começa a terapia de fono, a gente tira uma foto, vê os arcos do palato mole. E depois a gente já vai conseguindo abaixar essa língua, que haja uma contração maior do palato mole. Então, toda essa adaptação da musculatura favorece o uso do CPAP. Então, esse trabalho coadjuvante é que a gente precisa estimular. Porque muitos e muitos casos de CPAP, amigas que comentam, indicaram o CPAP para o meu marido, mas ele não usa, ele não conseguiu se adaptar. Então, acho que muitos casos a gente poderia estar melhorando o uso do CPAP através da fonoaudiológica. Muito. Interessante. O Felipe comentou uma coisa, eu gostaria de fazer um link em relação a isso, que é a questão, Felipe, desses pacientes que às vezes acordam sem um aparelho, ou às vezes até você vê o relatório, ele mesmo usando o CPAP, às vezes no modo automático de pressão, ele continua tendo apneias residuais, né? Em parte dos pacientes que têm apneia, que vão tratar com CPAP, com pressão positiva, dependendo da anatomia e da flacidez da hipotonia da língua e volume, o próprio ar que o CPAP pode gerar obstrução, né? E aí, essa questão da terapia miofuncional seria interessante, né, Vivi? Melhorando esse tônus dessa região, diminuindo da língua, tonamento, posicionamento, né? Muito interessante. Reposicionamento da língua. E como eu falei anteriormente, a pessoa muitas vezes, ela deglute com a língua aqui, ó. Ela tem essa interposição, uma flacidez da língua, ela não usa a língua para deglutir, não coloca a língua no papel que a gente espera, né? Dentro do mais esperado da deglutição. Então, vai trabalhando. E eu gostaria também de perguntar para o Fabiane a respeito das apneas infantis, porque você deve ter muitos casos, né, Fabiane? Como que você tem visto isso? Como que tem sido? Você tem usado os dispositivos? Não, ou só o aparelhinho já melhora? E a gente tem visto também nas crianças a dificuldade de respiração nasal. Muitas vezes a criança chega com uma respiração oral e vai ao longo da vida, como o que você comentou, né, Marcos Vinícius, que ela já vai causando muitas alterações orofaciais. Então, o palato, né, a ogiva, já dificulta a articulação da fala dessa criança. Elas apresentam uma língua mais com um tônus rebaixado, que a linguinha venha para frente. Então, todas essas alterações vão sendo ocasionadas pela respiração oral. Você tem visto a respeito, Fagnani? Isso. Viviane, vamos ver se eu entendi que falhou um pouco o seu áudio para mim, mas acho que você estava falando a questão do respirador bucal na infância, né? Na primeira infância. Na verdade, assim... Então, com a apneia... Certo. Quando eu tenho essa alteração do padrão funcional da respiração, automaticamente eu tenho uma mudança da dinâmica dessa musculatura orofacial, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma hipertensão maior dos músculos da bochecha, a minha língua vai estar mais posicionada para trás. Isso vai fazer com que ocorra, durante aquela fase do crescimento da criança, um maior estreitamento da arcada dessa criança. Então, o que vai acontecer? A parte superior, onde a gente tem o céu da boca, ela vai ficar muito arqueada, né? Ela vai ficar quase no formato ogival que a gente fala. Só que anatomicamente, nós temos que lembrar o seguinte: o osso que é o céu da boca, ele é a base do nariz. Nós temos aqui duas cavidades que são separadas pelo mesmo ossinho. Então, se o meu céu da boca está estreito e elevado, o que está acontecendo dentro do meu nariz? Eu tenho uma diminuição da luz da cavidade nasal também. Isso, por si só, já é uma resistência mecânica ao padrão da respiração nasal, independente dele ter algum quadro inflamatório, alergênico ou não. Ou seja, eu tenho uma obstrução física ali, né? Que tanto vai me diminuir o fluxo aéreo pelo nariz, como também vai me atrapalhar a posição da língua. Então, como a gente estava falando anteriormente, essa boca toda estreitinha, ela vai
a língua vai lá para trás. E aí entope a faringe, congestiona a faringe. Então, o que o paciente tem que fazer? Tem que abrir a boca para a língua poder vir para frente, para o ar poder passar lá atrás. Só que quando ele abre a boca, abre uma avenida aqui, né? E eu já tenho um estreitamento das vias aéreas superiores. Então, o padrão da respiração vai passar a ser oral. E aí trazendo uma série de consequências pelo não preparo daquele ar que ele está inspirando, né? Que aí sim vai se tornar muito agressivo, aumentando as possibilidades aí de inflamações e infecções repetitivas, né? Então, assim, na odontologia, a gente tem uma ferramenta, né? Um aparelhinho, que é um disjuntor que a gente fala, onde a gente fala assim, a gente faz uma cirurgia sem corte, onde eu restabeleço, né, esse vetor transversal que vai atuar tanto no céu da boca como na base nasal. E olha, gente, isso é extremamente apoiado cientificamente, tá? Nós temos muitos trabalhos que mostram a influência positiva no padrão respiratório do paciente. Inclusive na questão da apneia. Na criança, que vale a pena a gente citar que a criança que tem apneia é muito mais grave até do que no adulto. Para a gente ter uma ideia, uma apneia leve no adulto é acima de 5 eventos por hora. Na criança é 1. Um evento por hora já vai causar transtornos metabólicos e de desenvolvimento neurocognitivo nessa criança. Então é extremamente importante a gente olhar o sono da criança o mais cedo possível, né? Então é lógico que... E outra coisa, né, Fagnani? Isso seria um restabelecimento morfológico. Agora, a criança ela vai ter um quadro de hipotonia que vai estar afetando a mastigação, a fala, a deglutição, a mímica, a respiração. E essa musculatura, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ter trabalhado. Que aí, com certeza, a sua terapêutica vai nos ajudar bastante aí no reequilíbrio funcional do paciente. E a gente vê também, né, que essas crianças que respiram pela boca, muitas vezes têm problemas na escola de aprendizagem, né? Então, é muito interessante isso, né, Vinícius? Porque eu acho que já vem de uma falta de oxigenação, né? Então, o respirador oral não tem essa oxigenação correta como um respirador nasal. Então, acaba afetando a aprendizagem como um todo, né? Muito importante, muito interessante também nessas colocações, e reforçando o que o Fagnani colocou também, Vivi, que nós sabemos que se fala muito, né, no tratamento, na retirada da amígdala, né, na retirada dessas estruturas da tonsila palatina, dos pacientes, das crianças com apneia do sono, né, amígdala e adenoide, né, o impacto que isso tem. Sim, isso realmente melhora a apneia do sono infantil, mas a taxa de sucesso do controle da apneia é muito maior se você associa o tratamento da ortopedia funcional à expansão rápida da maxila, né? Obviamente isso é muito variável, mas eu me lembro de ver estudos que falam que a terapia cirúrgica vai trazer em torno de 70% de taxa de sucesso, e a gente poderia adicionar mais 20%, pelo menos, com a expansão rápida da maxila. Então, isso traz algumas questões. A importância do segmento odontológico da criança com apneia, mesmo após a cirurgia de amígdala. E a gente precisa investigar essas crianças. Muitas vezes a gente não faz nem diagnóstico, né? Existe uma hipótese clínica da apneia do sono infantil, amígdala grande, adenoide grande, vai para a cirurgia, a criança para de roncar, mas a gente não sabe, se a gente não fizer o exame da polissonografia, se a gente conseguiu corrigir completamente ou não. A ausência do ronco no pós-operatório não vai nos dizer uma sensibilidade adequada se o paciente teve melhora da apneia. É importante dessa questão da investigação laboratorial. E realmente existe alguma peculiaridade na apneia na infância, relacionando isso com a cognição, que muitas crianças com apneia, diferentemente até do adulto com apneia, desenvolvem um padrão muito semelhante ao TDAH, ao déficit. São pacientes que ficam interativas pela apneia, desatentas, têm transtorno do aprendizado, né? Preenchem os critérios clínicos, neuropsicológicos e avaliações neuropsicológicas para TDAH. Entretanto, não é um transtorno genético no TDAH, e sim
uma manifestação neurocognitiva da apneia do sono. Se esse paciente você dá psicoestimulante e trata o TDAH, você piora. Ele vai ficar mais agitado, mais concentrado, e aí a tal do metilfenidato, da Ritalina, fica demonizada. O problema não é a Ritalina, o problema é a precisão do diagnóstico. Né? E ao passo que você, tratando a apneia dessas crianças, o desempenho cognitivo, escolar, melhora a concentração, o comportamento e mais, melhora a expectativa do desenvolvimento cognitivo ao longo da vida. Né? Então, nós sabemos que a apneia do sono infantil limita o desenvolvimento do QI da criança. Pensa que tem apneia e não trata, ele vai ter um QI menor na idade adulta do que aquele que tratou precocemente. Perfeitas colocações, Vinícius, e muito bem colocado, porque a gente vê muito respirador, crianças respiradoras bucais tratadas com Ritalina, né? E, na verdade, é extremamente ao contrário. Então, sempre é importante investigar isso, investigar o sono. A partir do momento que percebeu que tem um distúrbio do sono, trata o distúrbio do sono. Se mesmo assim permanecer os sintomas, aí sim você pode voltar a olhar exatamente com maior atenção para o TDAH. Só para fechar um pouquinho aquilo que a gente estava falando anteriormente em relação ali às limitações das terapêuticas, né? Existe uma questão importante também que tem sido analisado, alguns artigos importantes feitos nos 2, 3 últimos anos, em relação aos fenótipos, né? Então, a gente fala muito da obesidade, mas não é só o gordinho que ronca, que tem apneia. Na verdade, o indivíduo magro, até assim, longilíneo, que a gente fala, também tem um alto risco. Por quê? Porque ele vai ter um pescoço longo, né? Muito alongado, muito estreito, e a nossa faringe, ela é um sistema exclusivamente neuromuscular. Ela não tem um suporte esquelético. Então, ela é muito colapsável. Então, ela vai ter uma pressão crítica de fechamento muito menor. Então, às vezes, o próprio movimento torácico, né, pode provocar uma obstrução dessa região da faringe. Então, o paciente magro, de pescoço fino, mais alongado, também é um paciente que tem um alto risco de apneia do sono também, né? E em relação também, Vinícius, a isso que você estava falando, da associação, né, da expansão rápida da maxila com a adenotonsilectomia, também nós temos agora aí revisões sistemáticas recentes mostrando exatamente isso. Antigamente, se fazia avaliação do resultado clínico da adenotonsilectomia num período de 3 a 6 meses. Então, realmente, o resultado, a criança parava de roncar. Só que quando se passou a fazer avaliações a médio e longo prazo, em torno de 36 meses, as recidivas chegavam, em alguns casos, em até 90%. Porque mostrando que ali tinha algum outro componente que realmente favorecia. E quase 97% com a apneia residual. Então, assim, por isso que a gente sempre fala, a interação multiprofissional, né? O olhar integral das necessidades daquele paciente. Então, quando você associa realmente, em alguns casos, que tem a necessidade de fazer a remoção desses tecidos linfóides, mas a normalização anatômica da via aérea, ou seja, você obstrui aquilo, você possibilita, e depois ainda, né, Viviane, trabalhando os circuitos neuromusculares ali, para que a função seja restabelecida novamente, aí sim a gente consegue a cura do paciente. Muito legal esse papo, gente. Obrigado por tocarem nesse assunto. O Hércules Fone, ele faz uma pergunta aqui sobre se o disjuntor palatino também pode ser usado em adolescentes e adultos. Veja bem, Hércules, a indicação maior é até a fase da puberdade, tá? Onde eu ainda não tenho calcificação das suturas maxilares e tal. Tudo você tem que botar na balança e ver o benefício que você vai ter. É lógico que no adulto a limitação dele é muito maior. Eu vou ter mais um efeito dentário, ou seja, eu vou inclinar mais os meus dentes, vou ter pouco efeito ósseo. Quanto mais jovem o meu paciente, mais efeito ortopédico, mais eu vou atuar na base óssea e menos nos dentes, tá? Sendo que quando eu movimento muito os dentes, esse movimento ele é instável. A longo prazo, a própria musculatura faz com que essa arcada feche novamente. Tá bom? Queridos, eu acho que a live vai cair daqui a pouco, nós já estamos com mais de 40 minutos aqui. Realmente eu acho que foi muito legal. Estão perguntando aqui se a live vai ficar gravada.
a intenção era de gravar, porém, a primeira metade, ela caiu o sinal. Não me apareceu a opção aqui de gravar aquele primeiro vídeo. Eu vou tentar ver se eu consigo recuperar. Tá ok? Mas o que eu tiver aqui de vídeos gravados, realmente eu vou deixar disponibilizado tanto no nosso Instagram, como no canal do YouTube do Núcleo do Sono ATA. Eu acho que a gente poderia estar encerrando, né, pessoal? Fontanelli, poderia voltar um pouquinho, Fontanelli, para fazer suas considerações finais? Viviane, você poderia fazer suas considerações finais e aí trocar com o Fontanelli? Sim, eu gostaria de dizer o seguinte, que cada vez mais a gente está dando importância ao sono. Para as pessoas que realmente dormem mal, ou que roncam muito, ou que não tem, que tem um cônjuge, né, que ronque, vá procurar ajuda. Isso não é o normal, a gente tem que ir atrás mesmo de ver o que está acontecendo para evitar problemas maiores e melhorar a qualidade de vida da gente. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença, Viviane. Muito obrigado. Deixa eu só... Se algum dos colegas quiserem ir fazendo as suas considerações finais, eu vou adicionar o Fontanelli aqui. Foi muito boa, né? Essa manhã, né, Felipe? Esse bate-papo bem abrangente, né? A participação também do pessoal, mandando questões. Então, foi muito bom, foi muito gratificante. Agradeço a oportunidade. Agora passo ao Fontanelli. Pode ser o Fontanelli. Desculpa, Felipe. Vai, Felipe. Fala mal. Eu? Você. Bom, eu queria agradecer também... Queria agradecer também a presença aí do Fontanelli, do Vinícius, da Vivi e do Fagnani. Acho que esse é um evento realmente informal, acho que foi muito bom. O aspecto da informalidade, acho que aproxima mais, a informalidade nos aproxima, né? E eu até faço um paralelo com algumas palavras da Bíblia, quando Jesus falou, vai, dissemine o conhecimento com os 12 apóstolos. Acho que a gente tem a missão agora, né, de as pessoas que assistiram a live, sejam profissionais de saúde ou população leiga, disseminar esse conhecimento. Acho que o importante é que a apneia do sono, a suspeita, seja passada para as pessoas para que elas vão atrás, né? Não dormir bem, né? Ter apneia do sono não é uma coisa assim, é uma coisa simples, benigna, não. Ela precisa ser tratada, traz um benefício de qualidade de vida para as pessoas. Eu percebo muito isso, os pacientes agradecem demais. O retorno pessoal que eu tenho é como eu, por exemplo, quando eu vou na madrugada abrir uma artéria com infarto. O paciente alivia, melhora, agradece, e eu salvei, entre aspas, a vida dele ali. Na apneia do sono eu tenho que encarar da mesma maneira. Quando o paciente volta para mim falando, doutor, minha vida mudou. Isso não tem presente melhor para um médico para ouvir um negócio desse e para os profissionais de saúde também. Falando, muito obrigado por isso ter mudado a minha vida. A gente percebe isso. Então, esse conhecimento nosso que a gente divulgou aqui tem que ser disseminado para todo mundo. Vocês que participaram têm uma missão agora de desenvolver algum método para estimular o conhecimento das pessoas sobre relação a isso. Então, agradeço bastante as perguntas, a população que está assistindo, os nossos colegas profissionais de saúde. Muito obrigado. O Vinícius e Felipe, Vivi, eu fico assim emocionado, né, Fagnani, quando eu escuto, por exemplo, participar desse grupo. Tem muito orgulho de participar desse grupo. Ter o Felipe conosco também é fantástico. Esse pensamento que você tem, que eu vejo, Felipe, de amor, né? Disseminar o conhecimento. As coisas mais importantes, esse prazer que nós temos também como profissionais da saúde, né? Essa equipe multidisciplinar, e transformou Araçatuba num centro regional hoje em relação ao distúrbio do sono. Isso só pode ser conseguido através de cada um de nós. Cada um tem um dom diferente, uma passagem importante para que esse grupo fortaleça e cresça e que melhore, como você colocou, Felipe, a vida dos nossos pacientes. Isso não é dinheiro que pague, né? Muito obrigado a todos, um excelente final de semana e é uma honra participar desse grupo. Eu me sinto muito honrado de ser amigo de vocês. A honra é nossa. Realmente, é uma felicidade muito grande. Lá em 2017, né, Fontanelli, quando a gente começou a ter as primeiras conversas a respeito da união de esforços aí para a gente estudar, o nosso grande interesse também é do nosso aprimoramento profissional. E hoje a gente vê, graças a Deus, aí uma repercussão do Núcleo do Sono de Araçatuba. Eu posso dizer a nível nacional, porque nós temos o nosso simpósio do sono, que acontece em novembro, que ele é específico para profissionais de saúde. E o ano passado, né, na edição do ano passado, nós tivemos colegas da área da saúde de todos os estados da Federação do Brasil, inclusive participantes de vários países da América Latina.
inclusive até da Europa, né? Nós tivemos colegas de Portugal participando, assistindo os nossos eventos. Então, isso realmente nos enche de orgulho, de motivação, mais voltado exatamente tanto para os profissionais de saúde, que eu acho que é extremamente importante, que os colegas investiguem o sono dos seus pacientes, né? Se preparem para entender, para interpretar essas informações, porque muitos dos problemas de saúde, às vezes eles nos procuram por outros problemas, né? Mas que vai ter uma ligação muito forte com a qualidade do sono deles. E ao público que nos prestigiou, realmente, nossa gratidão, muito obrigado. Na verdade, esse evento foi feito para vocês, exatamente para levar a todos a consciência de que é importante nós cuidarmos do nosso sono. E, na verdade, esse cuidado já começa na hora que nós acordamos. As atitudes, as escolhas que a gente faz ao longo do nosso dia vai refletir também na qualidade do nosso sono. Então é importante isso, preserve o seu sono, cuide da saúde do teu sono. Isso vai te trazer benefícios enormes em várias outras áreas da sua saúde. Tá ok? Gente, eu vou ver realmente se o primeiro vídeo a gente consegue recuperar. Essa parte eu vou deixar gravado. Acho que realmente eu fiquei muito feliz com o resultado do nosso papo. As perguntas foram muito interessantes. E eu gostaria de deixar um convite que mensalmente a gente tem feito algumas reuniões que também são abertas ao público, né? Através do núcleo do Sono ATA. Então, eu peço para vocês, quem tiver interesse, né, sigam a gente no Instagram, no Facebook, que a gente está sempre divulgando aí os nossos eventos. Tem alguns que são específicos para os profissionais de saúde, outros que estão abertos a todos, para os colegas da saúde, mas para o público também. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos, um ótimo final de semana e um bom sono a todos também. Ok? Obrigado. Forte abraço. Muito obrigado. Forte abraço. Abraço. Bom fim de semana. Boa tarde. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, parabéns.